alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Eu sou a professora Sueli, hoje nós vamos estudar a aula número 68 da disciplina de língua portuguesa. Sempre esteja com o seu material em mãos para você anotar o nosso conteúdo e também realizar as atividades durante a aula, ok? Hoje, então, nós vamos ver sobre ortografia. Ortografia, então, é a maneira que a gente escreve as palavras, é estudar a escrita das palavras. Hoje, então, nós vamos ver o uso do QU, GU, L e U. Quando que nós vamos usar cada uma delas nas palavras? Os objetivos, então, da nossa aula. Diferenciar as palavras quanto à ortografia em relação ao uso do GU, QU, L e U. Compreender o conceito de fonema e escrever as palavras corretamente. Então, o objetivo da ortografia é a escrita correta das palavras. Então, vamos lá. Ortografia, uso do QU, GU, L e U. Muitas vezes, enquanto escrevemos, surge a dúvida de qual é a letra correta para escrever uma palavra. A gente está lá escrevendo e uma hora pensa, meu Deus, e agora? É com L, é com U, é com GU, é com QU? Qual é a letra, o que eu devo escrever para que a palavra fique correta? Então, nessa aula, nós vamos aprender quando vamos usar as letras QU, GU, L ou U no final das palavras. Então, o L e o U, nós vamos ver sobre elas no final das palavras na nossa aula de hoje, ok? Então, vamos lá. QU e GU e QU, contrário, né? Que a prof colocou até a imagem da guitarra e do queijo. Então, a guitarra nós vamos usar o GU e o queijo o QU. As letras GU e QU são usadas com as vogais E ou I, ok? Porque quando elas têm um único som. Quando usamos as duas letras para formar um fonema, nós temos um dígrafo. Então, por que que prof, mas tem água, que também tem GU. Mas quando nós falamos água, nós falamos todas as letras. A, ok? E quando nós usamos elas com E, com I, fica G, GUI, que. Então, o G e o U e o Q e o U com as vogais E e I, eles têm apenas um fonema. As duas letras, elas são usadas para fazer um único som. E aí, nessas situações, duas letras para formar um único som, a gente chama de dígrafo. Então, nós vamos ver alguns exemplos e vamos ver a diferença, então, nos fonemas de cada uma dessas palavras, ok? Então, aqui, exemplos de palavras com o G. Prestem atenção, ó. Foguete. Então, eu não falo foguete. Eu não pronuncio o U separadamente. Falo foguete, então ele faz um único som. Engate. Eu não tenho U. Se eu tivesse U, ia ficar enguate. Que aí eu ia falar a letra U nesse caso. Então, não tem. Sangue. Então, eu não falo sangue. Mas por que que eu não tiro, então, o U? Porque aí vai ficar sangue. Né? Então, é a mesma palavra. Então, precisa da letra U. Porque lembra que quando a gente tem o G sem o E, sem o U, desculpa, ela vai ficar com o mesmo som de J, tá? Então, quando eu quero fazer o G e o GUI, aí eu preciso colocar o U no meio para fazer esse som. Continuando, então, lagoa, goleiro, guitarra. Então, se eu tiro o U, fica guitarra. E eu também não falo guitarra, ok? Guitarra. Fogão, mangueira, guincho, fogueira, bagunça, galinha, mago, preguiça, água, águia, ok? Então, se eu vou fazer ga, go e gu, eu não preciso colocar o U no meio, porque se eu colocar ele no meio, por exemplo, aqui em água, eu vou falar a letra U. Se eu quero fazer o som G ou GUI,
Aí eu tenho que usar o G, U, E, G, U, I, ok? Porque quando eu falo, por exemplo, aqui mangueira, eu uno essas letras para fazer o G. Nós não vamos falar mangueira, ok? A gente não pronuncia a letra U, ok? Aqui, então, alguns exemplos de palavras com o que, agora, para a gente ver a diferença. Então, preste atenção. Quero. Então, eu tenho o que e o U para fazer o que, ok? Se eu for pronunciar o U, vai ficar quero, que não é o que a gente está escrevendo, ok? Então, precisa de atenção. Quatro. Então, quá. Aí eu pronuncio, ok? Porque eu tenho aqui, então, a vogal A. Então, quatro. Só vai ter um único som quando for com E, que, e com I, que. Quase. Então, eu não falo case, tá? Falo quase, eu pronuncio o. Quitanda, como é o I, então eu não vou falar quitanda. Quitanda. Aquário, queda, moleque, quaresma, queimada, aqui. Quatro, quieto. Aquarela, quadra, quilo, ok? Então, se eu tenho o que, o U e o A, por exemplo, eu vou falar quá. Quá, aquário, aquarela, quatro. Vou pronunciar todas as letras. Se eu quero fazer o som que ou que dá a ideia de K, aí eu preciso colocar a letra U, ok? Então, quero, aquilo, quieto, quilo, queimada, ok? Conseguiu identificar as semelhanças e as diferenças das palavras nos exemplos? Então, se eu quero que tenha som de G e GUI, eu preciso usar o G, o E e o G, o I. Vamos anotar aqui para a gente entender melhor. Então, se eu quero G ou GUI, G, U, E, G, U, I, ok? Se eu quero que e que, então eu preciso do que, o E e o que, o I. Com as outras vogais que não são o E e o I, aí eu vou pronunciar a letrinha U. Então, por exemplo, água, ok? Então, aqui eu pronuncio nesses casos com as outras vogais. Com a vogal E e o I, não, certo? Então, aqui, os dígrafos, então, G e GI, então, quando nós temos duas letras para formar um único som, aqui nós temos alguns exemplos, então, como que fica. Então, alguém, nós não vamos falar alguém, alguém. Seguida, foguete, guerra, mangueira, formigueiro, caranguejo, joguinho, Guilherme, guia, pessegueiro, Miguel. Mas e se eu não colocar o U, como é que fica? Aí vai ficar algem, segida, foguete, gerra. Não vai dar certo, né? Essas palavras nem existem. Então, por isso é importante a gente colocar o U para elas terem o som que a gente precisa que elas tenham. E os dígrafos, então, que, o E e que, o I, o que e o que, formam também um único som. Aqui, então, raquete, Pinóquio, esqueleto, pequeno, esquilo, 15, biquíni, quero, coqueiro, buquê, máquina, quiabo, ok? Então, se eu pronunciar o U, vai ficar raquete, pinóquio, ok? Esqueleto, pequeno, esquilo, certo? Então, não é essa pronúncia que a gente quer, não é a pronúncia correta. Então, o U, ele fica com o som escondidinho ali, a gente não pronuncia o U, ok? E o L e o U, né? Lá no final das palavras,
às vezes a gente tem o som e a gente não sabe então se aquele som é L ou U. Vamos ver lá então. Quando estamos escrevendo, é comum surgir a seguinte pergunta: e agora? Essa palavra termina com L ou U? E aí, como que a gente vai saber, né? No final das palavras, as letras L e U produzem o mesmo som, ou seja, o mesmo fonema. Lembra que todo som, então, que as letras produzem são fonemas. Aqui, então, alguns exemplos. Sol, mingau, avental, quintal, chapéu, grau, correu, girassol, degrau. Então, o final, né? Au, ol, u. Então, sempre o mesmo som, mas algumas com L e outras com U. Para sabermos se a palavra termina com L ou U, existem algumas regrinhas. Vamos então conhecer quais são essas regrinhas para a gente saber então escrever corretamente essas palavras. Então, quando a palavra ela for um verbo, ou seja, uma palavra que indica uma ação, no passado, então ela vai ser escrita com U. Então, exemplos aqui: escreveu, passou, olhou, comeu, gostou, viu, entendeu, amou, falou. Então, se é uma palavra sobre algo que alguém fez, uma ação, né, algo que eu fiz, e ela tem então esse U no final, sempre vai ser com U, ok? Então, escreveu, passou, olhou, comeu, gostou, viu, entendeu, amou, falou. São ações no passado, então elas vão ser sempre com a letra U. Quando a palavra é um substantivo são então as palavras que dão nome a seres, a objetos, ou adjetivo são as palavras então que dão características, ela vai terminar com L. Então, Natal é um substantivo, é o nome de uma data. Legal é um adjetivo, fiel adjetivo, farol, jornal, papel, especial, azul, varal, ok? Então, se é uma palavra que é um substantivo, então é o nome de algo, vai ser com L, ou ela é uma característica de algo, de alguém, também vai ser com L, ok? Então, Natal, farol, jornal, papel, azul e varal são substantivos, são nomes de objetos, de datas, ok? Legal, fiel, especial são adjetivos, porque são características, ok? Há alguns substantivos que são escritos com U no final, então sempre vai ter, né, na língua portuguesa uma exceção à regra, mas elas são palavras bem específicas, são bem poucas palavras, e na maioria elas são palavras sobre origens, né, sobre de onde as pessoas vieram, né, a origem delas. Então, europeu, né, quem nasce na Europa é europeu. Filisteu, plebeu. Então, essas vão terminar com U. Então, se é um substantivo, mas é sobre a origem de alguém, ela aí vai ser com U. Mas são bem menos palavras se a gente comparar com os outros tipos de substantivos, ok? Então, vão ser alguns que vão ser diferentes dessa regrinha. Quando os substantivos estão no aumentativo, e eles vão terminar com ão, né? E eles terminam então com o som U, vão ser então terminados com U, ok? Então, fogaréu, mundaréu, povaréu. Então, fogaréu é muito fogo, povaréu é muito povo, né? Muitas pessoas. Então, se ele está no aumentativo e tem então esse U no final, el, ou, ao, vai então ser com U. Agora, então, vamos fazer uma pequena atividade para a gente colocar em prática o que a gente aprendeu. Então, vamos lá. Copie a tabela abaixo no seu caderno e completa as palavras com a letra U
ou a letra L, ok? Então, você pode parar o vídeo, pegar no seu caderno, copiar com bastante atenção, com bastante capricho e completar as palavras aqui onde nós temos os espaços, se vai ser com U ou com L, ok? Muito bem. Então, eu vou copiar elas aqui no quadro para a gente fazer a correção delas juntos. Então, vamos lá. A primeira, então, nós temos bacalhau. Bacalhau é um tipo de peixe. Bacalhau. Vai terminar com U. Caminhou. Então, caminhou é um verbo no passado com, então, U no final. Véu. Véu com U. Animal. Então, animal termina com L. Essa eu tenho certeza que todo mundo acertou, né? Cacau. Cacau. Pessoal. Pessoal com L. Próxima. Colossal. Colossal. Canal. Canal com L. E a última, ouviu. Um verbo no passado com U. Muito bem. Vamos lá conferir então? Então, bacalhau com U. Caminhou com U. Véu com U. Animal termina com L. Cacau com U. E pessoal com L. Colossal termina com L. Canal com L. E ouviu com U. Em algumas palavras, quando a gente lê, a gente percebe um pouco essa diferença do som entre eles, apesar de ser um som muito parecido. Por exemplo, aqui, carnal, ouviu. Então, aqui no ouviu, a gente fala o U com um pouco mais de intensidade, um pouquinho mais forte, ok? Ouviu. No canal, a gente já fala ele um pouquinho mais aberto. Então, aí já tem um pouquinho de diferença da letra U e da letra L na leitura. Então, animal, cacau. A gente fala, então, com o L um pouquinho mais aberto e com o U um pouquinho mais fechado. Uma diferença pequena, mas que a gente consegue identificar em algumas das palavras. Quando escrevemos corretamente, nós conseguimos nos expressar melhor e com mais clareza. Então, quando a gente entende melhor a ortografia, a escrita correta das palavras, fica mais fácil para a gente escrever e se expressar. A gente consegue usar mais palavras, né? Porque a gente conhece melhor a escrita de mais palavras, então fica mais fácil. Uma dica, então: ler nos ajuda a conhecer novas palavras e aprender a escrever melhor. Então, a leitura é um hábito muito importante, não só para a gente ler melhor, mas quando a gente lê, enquanto a gente está lendo, a gente está conhecendo novas palavras. Quando a gente está lendo, a gente está observando a escrita das palavras, como que a gente lê elas corretamente, quais letras eu vou utilizar na escrita dessa palavra. Então, quando a gente lê, a gente melhora não só a nossa leitura, mas a nossa escrita também. Então, é muito importante a gente sempre ali tirar um tempinho do nosso dia para ler algo. Pode ser um livro, um gibi, algo muito grande, um texto muito pequeno, né? Um texto menor, um texto pequeno, mas o importante é sempre a gente estar praticando a leitura para continuar sempre aprendendo coisas e palavras novas. Muito bem, então. Espero que vocês tenham entendido, então, a diferença e quando eu vou usar, então, o que, o ge, o gui e também o L e o U no final das palavras, ok?
Se ficou alguma dúvida, voltem os nossos slides, assistam nossa aula novamente. Depois, não se esqueçam de realizar a nossa atividade lá na plataforma com bastante capricho, ok? Vejo vocês então na nossa próxima aula e até mais!